Saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém, meus queridos. Hoje é o primeiro dia nossa cruzada evangelística. O intuito desse evento é realmente a gente evangelizar e nos aprofundar cada vez mais no Evangelho. Nós conhecemos o Evangelho como nós temos crido, confiado, cada vez mais firme, porque ele é a razão. Eu falei já outras vezes, ele é a razão de nós, os crentes, estarmos na presença de Deus. E vai ser a razão de nós estarmos na presença de Deus durante eras e toda a eternidade. É o Evangelho e nada mais. É por causa do Evangelho que hoje você pode estar diante do Senhor. É por causa do Evangelho que Deus te recebe. É por causa do Evangelho que Deus atende as suas orações. É por causa do Evangelho que você tem toda a sorte de bênçãos espirituais. É por causa do Evangelho, querido, que hoje você é salvo. Você não pertence mais ao mundo. Você não pertence mais a Satanás. Você não pertence mais ao pecado. É por causa do Evangelho que você foi resgatado. Por causa do Evangelho, queridos. E todos que foram salvos pelo Evangelho, ama ouvir o Evangelho. Aleluia. Se eu pudesse, querido, ouvir o Evangelho todos os dias, a pregação do Evangelho, e prega novamente, prega, porque meu coração enche de alegria em conhecer o Evangelho, querido, que salvou a minha vida da perdição do pecado. Então eu quero ouvir o Evangelho, a palavra do Senhor. E eu quero que você abra a tua Bíblia lá em Lucas, capítulo 13, versículo 1 em diante. Vamos meditar sobre a palavra do Senhor. E diz assim, Lucas 13, versículo 1: Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhe disse: Pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não era. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não era. Eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto, não achou. Pelo que disse ao avicultor: Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la para que esta não ainda ocupe inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela, e lhe põe estrume, e se vier a dar fruto, bem está, se não, mandará cortar. Amém. Até aí é o ensino de Jesus. Poder assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Bem, qual era a mensagem de Enoque? O que Enoque pregava aqui? Qual era a mensagem de Noé? O que Noé anunciava antes do dilúvio? Qual era a mensagem de todos os profetas enviados que Deus enviou? Qual era a mensagem, querido, de João Batista? Qual era a mensagem de Paulo? Qual era a mensagem de Jesus? Qual era a mensagem de todos os apóstolos, querido? A resposta é arrependimento. É necessário, antes de você crer no Evangelho, passar pelo arrependimento. É necessário. E nesta noite eu quero falar sobre a necessidade do arrependimento, a paciência de Deus e o juízo de Deus. Porque o Evangelho é constituído de 2 partes, uma negativa e uma outra positiva. Os que estão sendo salvos vai passar pelas essas 2 fases. Todo aquele que foi salvo um dia, querido,
vai passar por essas duas fases. Porque um mostra a doença, um mostra o mal no coração, e a outra mostra o remédio. Mostra como se livrar deste mal. Uma parte vai mostrar toda a vileza do coração, e outra parte vai mostrar como isso é resolvido. Porque não adianta nada, querido, eu trazer aqui um copo de água para vocês, sendo que vocês já estão fartos de água. Vocês não vão desejar essa água. Mas se eu mostrar um copo de água para uma pessoa sedenta, ele vai desejar aquilo. Se eu mostrar um prato de comida para uma pessoa que está farta, ela não vai ter muito desejo para aquele prato de comida. Mas se eu mostrar um prato de comida, querido, por mais simples que seja, para uma pessoa, sabe, faminta, 3, 4 dias sem comer, ela vai desejar aquilo, ela vai querer. Se eu mostrar para uma pessoa que acha que não está doente, um remédio para ela, ela não vai querer o remédio. Mas se eu mostrar um remédio que pode curar a doença para uma pessoa que sabe que está doente, ela vai querer aquele remédio, por mais amargo, por mais difícil que seja aquele remédio, ela vai desejar. E é isso que o arrependimento faz, querido. Faz você desejar o Evangelho, faz você querer o Evangelho, faz você, porque ele vai mostrar no seu coração, através da lei de Deus, querido, a necessidade que você tem de se arrepender. É isso que Jesus quis mostrar para a gente, e isso que eu vou começar a ensinar agora neste momento, a necessidade de cada pessoa passar pelo arrependimento. Por isso o Senhor Jesus Cristo repete 2 vezes, no versículo 2 e no versículo 5, e diz assim: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Porque o assunto, querido, é assim, as pessoas julgam muito a vida do outro, começa a se julgar. O arrependimento, querido, é a pessoa olhar para a sua vida e deixar de olhar para a vida do próximo. Porque eles estavam falando, olha como a tragédia alcançou aquela pessoa. Olha como a tragédia alcançou aquelas pessoas que a torre caiu sobre cima delas. Olha como Pilatos matou aquelas pessoas tragicamente. Elas deviam ser pessoas pecadoras para morrer dessa maneira. É assim que nós olhamos, querido, às vezes. Nós olhamos muito para a vida das pessoas. Nós olhamos muito, nós somos rápidos em julgar o próximo, sabe? E olhar para a vida dele, você deve ser um pecador. Essa pessoa também é um pecador. Olha o estilo de vida dela, olha o estilo de vida que ela está vivendo. Mas Deus chama para você, querido, olhar para o teu coração, porque Jesus disse assim: não, se porém não vos arrependeres, todo igualmente perecereis. Todos. A tragédia, querido, não mostra uma pessoa mais pecadora ou menos pecadora. Mostra outra coisa que a gente vai falar mais para frente. Mas não que ela é mais pecadora, porque morreu dessa maneira, porque morreu jovem, porque morreu tragicamente, porque levou um tiro, porque foi queimado, porque sofreu uma determinada doença, querido. Sabe? Não. Todos. Aquele que tem saúde que não tem. Aquele que tem dinheiro e não tem. Aquele que tem uma boa família e aquele que não tem família nenhuma. Ele diz assim para você: se vocês não se arrepender, vocês vão perecer. É para todos, querido. Sabe? É para todos. E arrependimento, querido, é constituído de 3 fases. Primeiramente, querido, a pessoa tem que olhar e ver a culpa no seu coração. É olhar para a lei de Deus, porque Deus não vai julgar uma pessoa baseada em outra pessoa, querido. Ela não vai ficar comparando a vida das pessoas. Olha, você é melhor do que aquela, você é melhor do que a outra. Não, Deus não vai fazer isso. Deus, quando julgar uma pessoa, Ele vai usar a sua lei, Ele vai usar a verdade de Deus. Então Ele está pedindo para a gente usar a lei de Deus, a sua lei santa, justa e boa, para que você venha conhecer o teu coração, conhecer a sua vida, querido, e ver que você não cumpre nenhum dos mandamentos do Senhor, e ver, querido, que a culpa é sua de não cumprir. Se você não pode olhar para outra pessoa e falar, mas a culpa que eu não cumpro os mandamentos do Senhor é de tal pessoa, é da minha mulher, é do meu marido, é dos meus filhos, é do meu patrão, é da sociedade que eu vivo. Não, querido, olha para o teu coração e veja a culpa. Você é culpado.
de não cumprir as leis de Deus. Você é culpado de não cumprir a palavra do Senhor, sabe? Você é culpado. E depois, querido, que você vê a culpa, que você não se desvie e vê que você é o culpado, que você é o merecedor da ira de Deus, você faz o seguinte: você vai começar a se entristecer, vai trazer choro, você vai começar a sentir o pesar, o peso, sabe, da lei de Deus sobre o teu coração, e saber que Deus vai julgar a sua vida e você é culpado, e não tem como escapar, não tem como escapar. Você é culpado, querido, não tem como fazer nada. Isso vai trazer tristeza, peso no seu coração, porque a culpa é sua, e a lei de Deus vai te condenar, e a ira de Deus vai te condenar, e o dia do juízo está chegando, e Deus vai julgar a sua vida com justiça, e você vai ser culpado, e você vai ser lançado no fogo, e o fogo é a ira santa de Deus, é a justa paga pelos nossos pecados, que vai consumir aquela pessoa durante toda a eternidade, e não tem como escapar. Porque o pior, que Jesus está falando, o pior não é uma torre cair sobre uma pessoa. O pior, querido, não é uma pessoa ser morta ali, como Pilatos matou certas pessoas. O pior, querido, não é morrer tragicamente, não é morrer jovem, não é morrer velho, não é ter dinheiro, não é morrer passando fome, não é. O pior, querido, é quando Deus for julgar as nossas vidas. Esse dia vai ser o horror dos horrores. Sabe? Onde a palavra do Senhor fala que até o poderoso naquele dia vai clamar, querido, de dor, de ranger os dentes, e saber que ele é culpado, ele não pode fazer nada, querido, porque quando a lei fala, diz a palavra do Senhor em Romanos 3,19, todos se calam. Porque a lei, pela lei, querido, ninguém vai ser justificado. Antes, pela lei, veio o pleno conhecimento do pecado. A lei faz isso, faz você conhecer o teu coração, faz você conhecer a tua alma, de como você é culpado das tragédias da sua vida. Se não nos arrepender, todos igualmente vos perecereis. E agora sim, querido, depois que você vê a culpa, depois que você se entristecer, vem o arrependimento. Mas arrependimento, querido, agora que Jesus está falando é a mudança. É voltar-se dos seus pecados para Deus. É parar de andar naquele caminho que é caminho de morte, para fazer a vontade do Senhor. É verdadeiramente mudar, querido. Se não mudou, você pode ter chorado, você pode ter sentido a culpa, você pode ter sentido de pesar no coração, mas se não mudou, não é arrependimento. Você continua no mesmo caminho que é caminho de morte, você continua indo para a destruição, você continua indo para que a sua alma venha perecer eternamente. E não tem como a gente fazer nada. Por isso ele fala para nós, querido, tem que haver mudança. Lembra-se, querido, que aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra, querido. Não houve arrependimento lá. As pessoas continuavam fazendo o que gostavam de fazer. Elas seguiam a inclinação do coração mau, porque o coração do homem agora, por causa de Adão, ele foi contaminado pelo pecado. Sabe? É isso que as pessoas fazem, elas seguem o coração mau, o coração perverso, o coração cheio de desejos maus no coração, querido. É isso que a televisão hoje está ensinando, para você seguir o seu coração. Sabe? É isso que a mídia ensina, que nos seus meios de comunicação, segue o seu coração, faz aquilo que você acha agradável, faz aquilo que te faz feliz, e não obedeça à verdade, sabe? E a pessoa continua fazendo como Sodoma e Gomorra, continuaram pecando, continuaram fazendo mal, continuaram dia à noite, vai passando dia e noite, a pessoa levanta, já começa pecando, e vai o dia inteiro pecando contra o Senhor, e vai dormir praguejando, e dorme pecando, e os sonhos são sonhos pecaminosos, e acorda outro dia e peca contra Deus, porque é um pecado, querido. As pessoas pensam assim, eu já vi pastores falando, olha, quando você peca contra você mesmo. Você não pega contra você, você pega contra um Deus santo. Porque você viola a lei santa de Deus. Arrependimento é parar de fazer o mal. A palavra do Senhor fala, o ladrão não
mais, querido. O mentiroso não mente mais, o fofoqueiro não fofoca mais, o adúltero não adultera mais. Para! Tem que parar. As pessoas não param, querido. As pessoas continuam vendo as tragédias, como no tempo de Jesus viu a tragédia acontecer com as pessoas, elas não paravam para pensar. Sabe? Como diz lá em Isaías 1,16, diz assim: levantai-vos, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Ele está falando: pare de fazer o mal, pare de fazer essa maldade diante dos meus olhos, porque eu estou vendo tudo, querido. Tudo que nós fazemos está diante de Deus. Deus contempla tudo, querido. A gente pode ir no escuro, no porão, apagar a luz, querido, fazer um escondido, sabe? Sem ninguém ver, só você. E eu falo para você, querido, que Deus está contemplando aquilo que você está fazendo. Deus vê todas as coisas. Por isso que Ele fala: pare de fazer mal diante dos meus olhos, querido. Pare, breque. Lavai-vos, purificai-vos, tirar a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Pare, lançai fora, querido, os vossos ídolos. Porque a pessoa só olha para aqueles maus momentos, querido. Arrependimento, querido, é você lançar os seus ídolos fora. Porque o primeiro mandamento é: não terás outro Deus diante de mim. E quantos deuses há, querido, que é pior do que os deuses dos católicos. Porque lá tem lá um ídolo que a pessoa consegue ver, mas o ídolo que está no coração é pior, querido. Quantas pessoas têm como um Deus o dinheiro? Quantas pessoas têm como um Deus a sua proposição, sabe, profissional? Quantas pessoas têm como um Deus o seu intelecto? Quantas pessoas têm como um Deus os seus laços familiares, a sua família? Quantas pessoas têm como um Deus, querido, o seu cargo eclesiástico? Porque é um pastor, porque é um bispo, porque é um presbítero, porque canta na igreja, porque não falta na igreja. Essas coisas é um Deus, querido, que você colocou onde você está confiando. Aquilo é um Deus que está lá e você está confiando naquilo. Aquilo é um ídolo. Porque se tirar aquilo ali, a pessoa não sabe mais o que fazer. Ela fica totalmente disfuncional. Aquilo é um Deus. Não é só procurar os maus momentos, não é só procurar, querido, aqueles pecados grotescos que a gente sabe que é pecado, sabe? Mas lançar fora a nossa falsa justiça. Aquilo que a gente pensa é minha justiça, sabe? Eu estou firmado nisso, eu estou alicerçado nisso. E Deus fala: você está confiando em um ídolo. Você tem que se arrepender. Você tem que se arrepender de ter confiado num ídolo e não confiar em mim. Sabe? Aquilo que faz você ficar chateado. Aquilo que faz você ficar, sabe, cheio de murmuração. Aquilo que faz você ficar ranzinza, que aborrece você, que tudo é tirado. Aquilo não, queridos, vai fazer você perecer. Vai fazer você se afastar da presença do Senhor. Porque o profeta Jonas, quando pregava em Nínive, apontava o caminho errado para cada morador. Ele apontava o caminho errado. Ele falava como nós temos que apontar, que você está no caminho errado. Se a gente não é ousado na pregação do Evangelho, é apontar para as pessoas: você está no caminho de morte. A sua vida está provocando a ira de Deus sobre ela. Se você não se arrepender, se você não mudar, sabe? Se você não ver a culpa sua, se entristecer e mudar, sabe? Você vai perecer. Vai perecer, não vai ter como, querido. Porque a tragédia, querido, é que as pessoas estão vendo todo o mal. Então continua. Sabe? E sabe por que elas continuam? Porque elas não entendem a paciência de Deus. Eu quero falar agora sobre a paciência do Senhor. Porque no versículo 6 a 9, Jesus conta uma parábola. E diz assim: então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha,
E vindo procurar o fruto nela, não achou. Pelo que disse o agricultor, há 3 anos vem procurar o fruto nesta figueira e não acha. Pode cortá-la, para que não ainda ocupe inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu, espere, Senhor, deixa ainda que este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume, e se vier a dar fruto, está bem, senão mandarás cortar. Ele está apontando aqui, querido, a paciência de Deus. Deus é o Deus de toda paciência. Só que as pessoas entendem mal a paciência de Deus, sabe? Deus é longânimo, Deus é tardio em irar, Deus é paciente, sabe? Se arrepende do mal. Assim é Deus, é o caráter de Deus. Só que as pessoas usam de forma errada a paciência de Deus. Porque Pedro, em 2 Pedro 3, de 8 a 9, diz que o único motivo, o único propósito da paciência de Deus é levar uma pessoa ao arrependimento. Mas as pessoas, olha, as coisas estão acontecendo, né? E permanece no mesmo estado de como foi criado, nada mudou. E a pessoa, então, Deus ou está aturando, ele aceita a minha vida cheia de pecado, ou nada que você está falando aí é verdade. As pessoas não entendem, sabe? Que a paciência de Deus, a paciência do Senhor, é Ele aguardando, Ele esperando com longo ânimo que as pessoas se arrependam, que as pessoas sejam levadas ao arrependimento, sejam levadas diante dEle. Veja como uma pessoa que não suporta os pecadores, querido, sabe? Uma pessoa de 80, 90 anos que nunca se converteu, Deus está aturando aquela pessoa, desde o dia que ela nasceu até agora, atura os pecados dela. Como Deus é paciente, como Deus é longânimo, querido. Como é grande a paciência do Senhor de aturar pecadores que pecam contra a face dele, porque ele fala aqui, é diante dos meus olhos que as pessoas estão pecando. Eu tenho que contemplar, e a palavra do Senhor fala que os olhos de Deus são tão puros que não pode contemplar o mal, e ele é obrigado a contemplar a maldade do ser humano, querido. Desde o momento que a pessoa nasce, pecando contra Deus, 80, 90. Já pensou que as pessoas vivessem hoje até como Matusalém, 984 anos, 984 anos pecando contra Deus? Já pensou? Pecando contra o Senhor durante quase 1000 anos, pecando contra o Senhor. E Deus tem que aturar também que uma pessoa que vive um dia só em pecado é insuportável para Deus. É insuportável. E Deus é longânimo. E Deus é paciente, esperando que a pessoa mude, esperando que a pessoa pare, esperando que a pessoa pense, que olha as tragédias da vida e para pensar de onde vem essas coisas, porque isso acontece, sabe? Deus vem procurar fruto, querido. A palavra do Senhor fala que o dono da vinha vinha procurar fruto e não achava. 3 anos. Mostra a paciência de Deus que constantemente vem buscar frutos dignos de arrependimento, querido, que mostra que houve um arrependimento verdadeiro no coração da pessoa, mas Deus vem direto, constantemente Ele vem, e a pessoa continua sem fruto nenhum, nada, só folha, continua na mesmo pecado, mesma vida, mesmo estilo de vida, sabe? Continua pecando contra Deus, cheio de iniquidade, cheio de impiedade contra o Senhor. E Deus está indo constantemente, coração cheio, de buscar. Quem sabe um fruto hoje? Quem sabe um fruto, nem que for um frutinho de nada, em nada, 3 anos buscando, querido. Como a gente não pensa nessa paciência de Deus, querido, em nossas vidas, como nós somos sem paciência nenhuma. Se Deus me manda você esperar 3 anos, você não aguenta 3 anos, você fica desesperado, sabe? Imagina Deus, imagina o Senhor que constantemente vem buscar frutos na nossa vida e não age. E aí vem o agricultor, ele fala com o Senhor, ele fala: Senhor, espere mais um pouco, vamos trabalhar essa vida, vamos ver, quem sabe? Se der fruto, deu, se não, vamos cortá-la. E Deus espera.
pacientemente. Eu podia falar, não vou esperar ele falar, tá bom, né? Mais um tempo, mais um instante, quem sabe, vamos ver, quem sabe no último momento, querido, quem sabe no último instante como foi Demas, sabe, quem sabe, e Deus esperando, querido, quantas pessoas já pregamos o Evangelho, querido, e hoje nem está mais, não fala nem aqui com a gente, não está nem mais vivo, rejeitou, virou as costas, não pastor, deixa para a próxima, hoje não, é assim? Quem já ouviu isso? Hoje não, amanhã, outro dia, quem sabe, né? Quem sabe, vamos esperar mais um pouco, né? Quando eu sentir no coração, não é assim que as pessoas falam? Quando eu sentir no coração, quando eu sentir algo, aí eu vou, sabe? São pessoas que gostam de sentir algo, não se preocupam com a verdade. Nós, quando estamos lá deitados na cama e sabemos que temos que levantar para trabalhar, só assim, esperando sentir alguma coisa, fica esperando. Você fica esperando sentir alguma coisa para trabalhar, aí a tua mulher pergunta para você, que você está parado aí, já despertou, já o relógio já faz 20 minutos, estou esperando sentir vontade de trabalhar. A pessoa sabe que tem que levantar, que não é questão de sentimento, coisa nenhuma, é questão de crer na verdade, tomar posição como verdade, querido. E as pessoas estão querendo sentir algo, em vez de tomar posição em relação à verdade, porque elas sabem que é a verdade. A pessoa sabe que é a verdade, as pessoas abusam da paciência. Veja como Deus foi paciente com Jacó, querido. Deus chamou Jacó, querido. Olha, desde o começo ele continua sendo com Jacó. Mas o Deus de toda paciência, foi tratando com Jacó, foi suportando essa impiedade de Jacó, mas foi tratando na vida dele. E no final, Jacó foi o homem que Deus planejou que ele seria. Aleluia. Mas a gente vê como Deus pacientemente suportou Jacó, querido. Jacó é um homem enganador, cheio de artimanha, astuto como Satanás. Se Deus consegue transformar, querido, uma vida dessa, querido, quanto mais as nossas vidas. Aleluia. Paulo se considerava o pior dos pecadores, ele falou, eu sou o príncipe dos pecadores. E olha o contraste de Jerusalém, querido. Olha a diferença, querido. Em outra perspectiva, quantos profetas Deus enviou a Jerusalém? Quantos profetas que mandar uma pessoa, enviar uma palavra da parte de Deus para uma pessoa que já é um ato da misericórdia do Senhor. E olha quantos profetas pregou em Jerusalém, querido. Só Jeremias, querido, pregou durante 40 anos. Isaías, Sofonias, e um atrás do outro, querido, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, pregando a verdade de Deus, falando para as pessoas se arrependem, que se caminham de morte, Deus vai lançar você fora, Deus vai destruir esse templo, Deus vai acabar com tudo, e mandava profeta, até que no final ele mandou o seu próprio filho, e olha o que fizeram com ele, mataram ele. E Deus fala assim, o que farei com esse povo? O que farei com esse tipo de pessoa que dia e noite eu prego o Evangelho? Os meus profetas não cansam de enviar a minha palavra para eles, mas eles continuam obstinados nos seus corações a continuar no mesmo caminho. Deus pacientemente enviando a palavra, querido. Pacientemente, não abuse da paciência de Deus. Não abuse da paciência do Senhor, querido. Deus é longânimo. Deus é tardio em irar-se. Deus é grande em paciência, querido, mas como, sabe, toda paciência, querido, um dia vai terminar. Nós estamos rodeados, querido, de tragédias que acontecem no nosso redor. Liga lá no Datena, querido, você vai ver, isso é tragédia. Marcelo Rezende, querido, liga lá. Os jornais da tarde só falam tragédia. O jornal da noite também, querido, é só tragédia, querido. Há um ano atrás, querido, aquela boate Kiss pegou fogo e mais de 240 jovens, querido. Era de 20 a 25 anos as pessoas que morreram.
jovens, estudando na faculdade, cheio de sonhos, cheio de projeto, cheio de perspectiva. Sabe o que Deus fez? Acabou a paciência para vocês. Para vocês, ó, hoje é o último dia. Acabou, não tem mais paciência. Cessou para vocês. Assim como cessou a paciência para aqueles homens que foram mortos lá, com Pilatos, no sacrifício. Aqui, assim como aqueles 18 homens que a torre caiu em cima deles. Eles não eram mais culpados do que os outros. Assim como nós também não somos mais, todos são culpados igualmente. É que para eles cessou a misericórdia, para eles cessou a paciência. Eles pensavam, vai amanhã, né? Quem sabe, querido? Um lá foi até uma igreja pregar o evangelho para ele, falou, não, deixa para depois. E não sabia que não haveria depois. Não há depois. Acabou agora. Você nem sabia, né? Que hoje é o último dia da sua vida. Você nem sabia que não ia ter mais oportunidade nenhuma. Você não sabia. Eles não sabiam de nada. Que a paciência, Deus suportou eles durante 20 anos, 25 anos. Deus suportou. E agora Deus derrama a sua ira e fala, ó, para vocês acabou. Acabou. Não tem mais. Paciência para vocês. E esse é o último tópico que eu quero falar com vocês nesta noite. É sobre o juízo de Deus. Abre lá em Lucas capítulo 3. Versículo 7. João Batista falando sobre arrependimento. Que diz assim: dizia ele, pois, as multidões que saíram para ser batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produzir bons frutos, é cortada e lançada no fogo. Primeira coisa que João Batista fala: não tem como fugir. Quem colocou essa ilusão no coração de vocês? Ele está falando. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quem disse para você que você consegue fugir da ira de Deus? Primeira coisa que ele fala para nós: não tem como fugir. Não tem como escapar da ira de Deus. Deus vai pegar cada um. Se esse mundo tem 700 bilhões de pessoas, ele vai pegar um por um. Não vai escapar. Não foge. Deus é Deus, querido. Até o mar vai dar os seus mortos. O fogo vai dar os seus mortos. Vai voltar todo mundo para ser julgado. Todo mundo vai ter que sofrer a ira de Deus. E no versículo 8 ele fala assim: mude de vida. Mude. Né? Ele fala assim: produzir pois frutos dignos de arrependimento. Não venha com essa falsa confiança. Eu tenho por pai Abraão. Eu sou filho do evangélico. Meu pai é presbítero. Meu pai é o bispo. Meu pai é o semideus. Não adianta nada. Não venha dizer para mim. Nós estamos confiando nisso. Ele fala: dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão, se Deus quiser. Sabe? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Mostre que vocês verdadeiramente mudaram. Mostre que vocês estão arrependidos. Mostre que vocês pararam de trilhar esse caminho de morte e estão se voltando para Deus. É isso que ele está falando. Pare de confiar em falsos ídolos. Vocês confiam na sua filiação. Vocês estão confiando numa falsa justiça. Isso é tudo falso, querido. O homem não consegue produzir nada de si mesmo que possa livrar ele. Ele fala: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Mostra que vocês estão arrependidos. Mostra que isso que está no coração de vocês está começando a mudar. O Senhor irá julgar com justiça, querido, e vai pagar a cada um segundo as suas obras. Eu gostaria, querido,
Porque no versículo 3, no versículo 9, diz assim: e também já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Ele está dizendo: o machado já está lá. Meu Deus. Você que não está. Deus já deu a ordem. O machado vai estar colocado na raiz. A raiz é a fonte da vida. O machado está lá. E eu queria que o Senhor desse para cada um de nós, querido, sabe? Uma visão do machado colocado na raiz da nossa árvore. Está lá. Ele só não corta, querido, por causa da paciência de Deus. O único motivo, querido, de Deus não cortar não está em nós. O único motivo de Deus não dar a ordem para o machado ceifar de uma vez, porque Ele está falando: toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada no fogo. O único motivo, querido, sabe qual que é? A paciência de Deus. Esperando. Porque o machado está lá. Meu Deus. Já está lá, ele está falando assim, está firmando, o machado já está colocado na raiz da árvore. Já está lá. E hoje, querido, você tem o privilégio de estar ouvindo das palavras de Deus. Não perca a oportunidade. Aleluia. Não perca a oportunidade que o Senhor está dando, que vem da parte de Deus para você. Aleluia, Jesus. Porque eu vou deixar passar. Será que vai haver uma manhã? Você está tão confiante assim? Tão confiante? Não, eu confio no sol, na terra, que até hoje está firme como no primeiro dia, querido. Eu digo para você que esta palavra, querido, é muito mais firme do que o sol e o planeta Terra. Muito mais firme. Porque a palavra do Senhor fala: os céus e a terra vão passar, mas a minha palavra não vai passar. Não passa, querido, porque um dia não existia nem céu, nem nada, nem terra, nem nada, e passou a existir pela palavra de Deus. E um dia, querido, como diz a palavra do Senhor, Deus vai terminar todas essas coisas, Deus vai consumar as coisas, e não vai existir mais. Por isso que lá em Hebreus 3 diz assim, 3 vezes que ele repete isso: hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Se você está ouvindo a voz do Senhor, não endureça. Não endureça. Se você está ouvindo a voz do Senhor, não endureça. Ele repete 3 vezes no capítulo só: hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçai os vossos corações. E como é que é isso, pastor? Como é que eu faço? Tiago mostra como é, querido. Ele diz assim, em Tiago 4, 7, ele diz assim para nós: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outro. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Limpai o coração, afligi-vos, lamentai, chorai, converta o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Aleluia. Essa é a dica, querido. Essa é a palavra do Senhor. É isso que nós temos que fazer, querido. Sabe? É olhar para a palavra de Deus e parar de rir, porque não há motivo para o pecador rir, querido. Todas as alegrias, querido, é uma alegria fútil, não é verdadeira. A alegria verdadeira está no pecador que foi perdoado, que está na presença do Senhor, e para a glória do Senhor, porque o machado já está posto à raiz, sabe? Porque quando o Senhor fechar a porta, querido, não adianta mais bater. No dia do juízo, querido, orações são inúteis. No dia do juízo, isso que eu acabei de ler para você, querido, não serve de nada. Não vai servir mais. Deus está falando: pegue a oportunidade agora. Pegue agora. Quando o Senhor se assentar no seu trono como juiz, isso vai mostrar que cessou a misericórdia, cessou a clemência, cessou a paciência, querido. Não adianta chorar, não adianta lamentar, não adianta afligir, não adianta se arrepender. A oportunidade é agora, querido. Sabe? É agora que toda a eternidade está na nossa frente.
querido, é agora, é a oportunidade agora. A palavra do Senhor foi enviada para você decidir agora, para você tomar sua posição agora, diante do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, que já está falando no teu coração, filho. Agora é a hora de se arrepender, agora é a hora de chorar, agora é a hora de orar, agora é a hora de se humilhar, é agora, não é depois, querido, não é depois, não adianta, e como as pessoas falaram lá no Apocalipse, cai um monte sobre nós para nos livrar da ira de Deus e do Cordeiro que está sentado junto com o trono, sabe? Não adianta falar, clamar aos montes, querido. Agora é a hora de clamar ao Senhor. Agora é o momento de você orar. É onde você se afligir, você lamentar todos os seus pecados. É agora que você se converter dos seus pecados para Deus, de você mudar de mente e ver que você era totalmente influenciado pela sua carne, pelo mundo, por Satanás dominava a sua vida. Por isso, querido, eu estou mostrando para você primeiramente um mal no seu coração. Um mal no coração de todos os homens, para que você venha desejar o Evangelho que vai ser pregado durante a semana ainda. E ver que arrependimento é só o começo. A pessoa ainda não foi salva. Arrependimento é só o início, é só a preparação. Assim como João Batista foi chamado, voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. É só a preparação. Para que a semente do Evangelho caia no teu coração. Porque se você não vê o mal, querido, você não vai desejar salvação. Se você não vê que você está perdido, não vai desejar Deus. Se você não vê a doença no seu coração, você não vai querer o remédio. Não vai tomar. Mas quando a pessoa vê, querido, a vileza, a maldade do seu coração por causa do pecado, que nós já nascemos com essa natureza pecaminosa. Nós vamos amar, querido, a ministração do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos desejar desse Evangelho, nós vamos amar o Senhor Jesus, querido, que Ele deixou o seu trono de glória, se humilhou, fez como um de nós, andou nesta terra, Ele é Deus, querido, Ele odeia o pecado assim como Deus odeia o pecado. Ele teve que suportar a convivência de pecadores. Ele é santo. E ele teve que suportar durante 33 anos de obediência, amando os pecadores. E foi obediente até a morte. E fez aquilo que era impossível para nós. Pagou a nossa dívida. Foi o nosso substituto. Ele viveu a vida que deveríamos viver e morreu a morte e deveríamos morrer. Suportou a ira de Deus. E durante a semana que eu oro ao Senhor que os outros pregadores depois de mim venham semear a semente preciosa nos nossos corações, que a gente vê que antigamente nós andávamos no Evangelho que era falso, que na verdade nem Evangelho era. Não era o Evangelho, era uma falsificação. E a gente pensava que era o Evangelho. A gente pensava que era o Evangelho. Mas o Deus, na sua infinita misericórdia, mostrou o caminho para nós. Então, padecemos verdadeiramente. Por isso nós estamos vindo nesta noite para amar a revelação da verdade de Deus. Aleluia. E depender tão somente do Espírito Santo de Deus para que Ele faça isso, porque é o Consolador. Por isso Jesus Cristo falou: importa que eu vá para que o Consolador venha. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós estamos na mão de Deus e esperamos tão somente do Senhor para que Ele venha agir nos corações, porque salvação não é obra do homem, é obra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.